E aí galera, beleza? Murilo aqui. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os 21 erros mais comuns de um trader. Não só dos iniciantes, mas de qualquer trader que está no mercado e ainda não conseguiu consistência. Então fiquem de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. O grande motivo de eu criar esse vídeo são os comentários do nosso canal. Eu criei 2 vídeos falando sobre quais são as dificuldades que eu passei, quais são as dificuldades mais comuns dos traders iniciantes, e eu percebi que muitas pessoas têm dificuldades e querem compartilhar essas dificuldades. Então, os comentários chegaram no canal e eu comecei a dar uma olhada, dei uma lida e resolvi criar esse vídeo com erros mais comuns dos traders, não só os iniciantes, mas até profissionais, erros que a gente acaba cometendo no nosso dia a dia. Então são erros bem comuns, eu peguei alguns comentários do próprio canal. Vamos lá para o primeiro erro, que é o mais comum dos traders que estão entrando no mercado, para falar a verdade. Eles acham que vão resolver a vida em um mês, uma semana, um ano. E esse comentário, na verdade, eu achei genial. Foi um comentário que eu vi no canal, no vídeo Desabafo, né? No vídeo que a gente fez no carro. E foi um comentário muito interessante, porque diz muito sobre o que acontece no mercado financeiro e como as pessoas chegam no mercado financeiro. Elas acabam chegando achando que vão resolver a vida em uma semana, em um mês. E não é assim. É o dinheiro fácil, mais difícil de se ganhar. É um outro comentário que eu também vi aqui no canal. Então, esse comentário ele é muito real. É o dinheiro fácil, mais difícil de se ganhar. Você não vai resolver sua vida em uma semana, em um mês, em um ano. Você vai precisar aprender muita coisa. E apesar de ser uma profissão muito gratificante, não é fácil, não é simples e não é rápido. Você precisa de conhecimento, você precisa saber o que você está fazendo. Então esse é o erro mais comum, achar que você vai resolver sua vida em um mês, uma semana ou um ano. O segundo erro mais comum é achar que vai encontrar um padrão infalível, uma estratégia infalível, que vai juntar 15 indicadores e que aquela estratégia nunca vai errar. Eu vejo muito esse tipo de comentário aqui no canal, pessoas, ou na página do Facebook também, a gente acaba, no meu atendimento, acaba passando muito esse tipo de comentários, de dúvida, enfim, para mim, que não, eu encontrei um setup, cara, que ele funciona, nunca erra, acerta mais de 98% das vezes. Isso não existe, tá? No mercado financeiro a gente trabalha com probabilidades e errar, né, faz parte do jogo. Qualquer trader profissional que você conversar, se você tiver acesso a livros, histórias de traders profissionais, você vai ver isso, que eles estão habituados com os erros, porque o erro é um custo do negócio, é um custo que você tem no seu dia a dia. O seu negócio é ser trader e os erros eles fazem parte desse negócio, tá? Então não tente encontrar uma fórmula infalível para ganhar dinheiro, porque ela sinceramente não existe. Terceiro erro muito comum, não acreditar ou não conhecer o tripé do trader de sucesso. Gestão de risco, estratégia e mentalidade. Esse é o tripé do trader de sucesso. Eu acredito muito nisso. Que se você tiver uma boa estratégia, uma boa gestão de risco e principalmente a mentalidade adequada para operar no mercado, você vai chegar longe. Se algum desses pontos ele estiver falhando, provavelmente você não vai ser lucrativo e consistente no longo prazo. Você pode ganhar dinheiro, mas isso não vai ser consistente, né? Às vezes você vai ganhar muito dinheiro, depois perder tudo. Enfim, se você não tiver gestão de risco, não tiver a mentalidade adequada e não tiver uma estratégia que funcione. Então não é só uma questão de estratégia. Quarto erro muito comum, e eu via isso principalmente nos meus alunos, eles achavam que era uma disputa entre eles e o mercado, né? A gente fala muito a palavra mercado e isso acaba personificando uma coisa que não é uma pessoa. O mercado é um mercado. Imagina um mercado, um galpão cheio de gente. Tem um monte de gente lá e as pessoas estão comprando e vendendo. Em última instância, o mercado é formado por pessoas. São pessoas que estão comprando e vendendo os ativos. Então não existe uma pessoa, não é você contra ninguém. Entende? Você não precisa ficar nessa disputa. Às vezes eu vejo traders iniciantes e até frases motivacionais de algumas redes sociais e tal. Eu venci o mercado, eu consegui e tal. Cara, não é você contra o mercado, entende? Você é ali uma parte integrante daquele ecossistema. Então você está operando e, enfim, você está ganhando dinheiro ou não dentro do mercado. Então está todo mundo operando, está todo mundo ali e não é você contra ninguém, entende? É você contra você mesmo no final das contas. Quinto erro que é muito comum, e esse foi um comentário que gerou muita discussão aqui no canal, eu não lembro exatamente qual vídeo, mas um dos traders que participa do canal falou assim, olha, eu encontrei uma estratégia onde meu índice de acerto é altíssimo, nessas últimas 2 semanas eu ganhei X, e aí a galera começou a comentar, falar, bom, não dá para você falar que você tem consistência em 2 semanas. E aí rolou toda essa discussão e eu participei um pouco da discussão também. E eu tentei ser um pouco coerente e falar de uma forma bem tranquila, mas o que eu acho.
que você não consegue ter certeza de nada em 2 semanas. Você não consegue afirmar que você encontrou uma solução para o mercado em 2 semanas. Você precisa ter um backtesting lá de anos até você falar, bom, eu tenho uma estratégia que é consistente. Né? E foi isso que eu quis dizer, né, durante, enfim, quando eu estava compartilhando ali minha opinião, porque eu acho que muita gente acha que por causa de um dia, uma semana, um mês, alguns meses, às vezes um ano de consistência ou de lucros no mercado, encontrou uma fórmula infalível. E quando você testa uma estratégia ao longo dos anos, ela se mostra, em alguns momentos, não infalível. Né? Uma estratégia como outra qualquer, ganha e perde. Então, eu gosto de testar muito minhas estratégias em 2012, 2008, por quê? Porque a gente teve problema na Europa, a gente teve a crise americana, em 2014, né? Tem momentos certos para você testar a estratégia. Quando, como eu opero Forex, a gente gosta de testar também muito na questão da eleição do Trump, porque era uma coisa muito imprevisível que aconteceu. Então, para você ter certeza que uma estratégia ela realmente funciona, não é em 2 semanas que você vai saber disso. Né? Mesmo que você pareça que você tenha encontrado uma solução muito legal, e ela pode ser uma solução muito boa, ela pode ser uma estratégia muito boa. Se você esquecer lá do tripé do trader do sucesso, né, não adianta nada. Então, eu acho que não é em 2 semanas, como eu disse lá no começo, que você vai resolver sua vida. Você tem que dar tempo ao tempo, porque isso, como qualquer outro trabalho, como qualquer outro negócio, leva tempo. Sexto erro que é muito comum, e esse também eu captei de um comentário aqui no YouTube e eu percebi que é a verdade. As pessoas elas não têm, ou os traders que não têm tanta experiência, eles acabam não tendo um limite de operações no dia. Né? E isso pode gerar grandes prejuízos. Então, eu vejo muitos comentários de pessoas, eu perdi 50% do meu capital em um dia. Pô, você tinha que ter parado muito antes, né? Você tem que ter um limite de perda no dia. Então, 4%. Se eu perdi 4%, eu vou parar, porque é o máximo que eu posso chegar. Então, você tem que saber o seu limite, você tem que ter isso no seu planejamento de trading. Não adianta você achar que vai começar o dia sem nenhum tipo de limite de perda, porque isso pode gerar grandes prejuízos no final do dia se você pega um dia ruim para operar, se a sua estratégia está dando errado, se você pega um dia muito volátil, se você acaba saindo do seu controle emocional. Então, não faça isso. Tenha sempre um limite. É importante ter esse stop loss diário. 7º erro muito comum, pular de um mercado para o outro. Também eu captei de um comentário no YouTube e é uma coisa que eu acredito. Não adianta você ficar pulando de um mercado para o outro. Você tem que estudar. Claro que é importante conhecer os mercados, né? E conhecer os mercados, os diferentes nichos que você pode operar. Então, conhecer o Forex, conhecer os mini contratos, conhecer as ações. Mas, na hora que você encontrou uma estratégia que é eficiente e encontrou um modelo de negócio que é eficiente, se mantenha ali. Além disso, você leva um certo tempo para aprender. Então, não fique pulando de galho em galho, né? Alguém falou que é muito mais fácil ganhar dinheiro nos mini contratos, vou para lá. Alguém falou que é muito mais fácil Forex, vou voltar para o Forex. Não, se mantenha na sua estratégia, se mantenha no seu aprendizado e dê tempo ao tempo, porque você vai chegar lá. 8º erro que é muito comum, e isso em alguns traders, inclusive profissionais, não ter controle emocional. E aí eu não estou falando da mentalidade, porque às vezes a mentalidade é adequada e aquele trader sabe que faz parte do mercado, que o mercado ele é caótico, que quando você entra numa operação você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas no final da operação eles ficam muito eufóricos se tem lucro e depressivos se tem prejuízo. Então, um dia de prejuízo acaba com o dia do trader, ou um dia de lucro, ele fica eufórico, e esse tipo de montanha-russa emocional não é legal. Né? Você tem que ter o controle emocional não só em relação ao conhecimento do mercado e saber que as coisas são como elas são, mas também ter o controle emocional em relação ao resultado final. Né? E saber que faz parte do jogo, é como ter uma empresa, tudo bem. Né? Não fique eufórico nem depressivo. Né? Se mantenha equilibrado, porque é só trading, essa é só sua profissão e vai dar certo se você mantiver o controle emocional. 9º erro que é muito comum, traçar metas e achar que o mercado de trading é mercado de renda fixa. As pessoas confundem muito e elas acabam achando que é possível tirar uma rentabilidade diária, semanal, mensal do mercado financeiro. Exceto a renda fixa e a renda fixa pré-fixada, você nunca vai saber quanto você vai ganhar. É claro que a gente pode criar metas, projeções, mas você criar esse tipo de expectativa às vezes nem é tão bom. Eu costumo falar que a melhor coisa é você entender que esse é um mercado de renda variável
que você vai fazer o seu melhor, você vai seguir sua estratégia de maneira disciplinada, você vai seguir sua gestão de risco, você vai manter a sua mentalidade de acordo com o mercado, de acordo com o que ela deve ser para atuar no mercado, vai manter o controle emocional, porém, lembre-se, os resultados você não tem como controlar. O que você pode controlar é todo o resto, né? Se manter disciplinado a sua estratégia, manter a gestão de risco e se manter dentro ali do mindset do trader de sucesso. Mas o restante você não pode controlar. Os resultados você nunca vai conseguir controlar. Então não confunda o mercado de trading com o mercado de renda fixa. 10º erro que é muito comum, achar que pode operar todos os dias. Não, eu vou operar todo dia. Cara, você tem que saber o que está rolando no mercado. Existem dias que você não deve operar. Por exemplo, semana passada, na última semana de setembro, quinta e sexta eu não operei, porque vários dados estavam saindo nos Estados Unidos e eu resolvi não operar. Então você tem que saber quando não operar. Esse é um erro muito comum, achar que dá para operar todos os dias. Não faça isso. Outro erro muito comum é não ter um fundo de emergência ou ter uma renda extra já fixa e um dinheiro que entra todo mês. Por quê? Porque as pessoas às vezes acham que vão entrar no mercado e vão começar já a ganhar dinheiro, que aquilo vai ser sua renda principal. E não é, leva um certo tempo. Então é importante você ter uma segunda fonte de renda ou ter uma reserva de emergência, ter um dinheiro ali, como se você tivesse uma empresa. Pense exatamente como uma empresa. Cara, eu não vou ganhar dinheiro nos 6 primeiros meses. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um salário aqui, um dinheiro separado, que eu vou pagar minhas contas nos 6 primeiros meses. Eu sei que às vezes você está começando porque você precisa do dinheiro imediato. Normal, eu sei que isso pode acontecer. Mas assim que você conseguir levantar um capital, já separe uma reserva de emergência, porque isso vai fazer toda a diferença. Se possível, mantenha uma segunda fonte de renda, tente uma segunda fonte de renda, que seja um trabalho fixo, tente alguma coisa para fazer em paralelo com o trading até você conseguir chegar nesse próximo nível de viver realmente do mercado. 12º erro, e ele acaba sendo muito comum até para traders profissionais, não aceitar os erros como parte do seu dia a dia. É difícil, perder dinheiro é difícil, é fácil falar, difícil fazer. É muito difícil mesmo você no seu dia a dia você aceitar os trades que dão errado, né? Mas os trades eles vão dar errado, boa parte das suas operações vai dar errado e você tem que se habituar a todos os dias perder dinheiro para poder ganhar. É muito doido isso, mas é a verdade. Se você não conseguir tratar isso como parte do seu dia a dia, dificilmente você vai chegar longe, porque você vai personificar aquele trader, você vai levar aquilo para si e não é bom, né? Então você tem que levar isso numa boa e deixar como parte do seu dia a dia. Cara, é como se você tivesse uma loja, entrasse alguém e você não conseguisse fechar a venda. Faz parte. Nem todo cliente vai dar certo e nem todo cliente vai comprar seu produto. Então, leve numa boa. 13º erro, e esse é muito comum, mais comum do que deveria ser. As pessoas começam, os traders iniciantes, eles começam na conta real. Cara, não tente resolver sua vida em uma semana, um mês, um ano. Lembra? É o primeiro erro. Comece na conta demonstrativa. Se possível, opere um ano na conta demonstrativa. Opere até você ter consistência na conta demonstrativa. Eu não sei qual que é esse preconceito que as pessoas têm com a conta demonstrativa. Cara, é seu dinheiro. A primeira regra para ganhar dinheiro e para ficar rico é não perder dinheiro. E a segunda regra é não esquecer a primeira regra. O Warren Buffett falava isso. É sério, não perca dinheiro, cara. Você tem que começar com a conta demonstrativa. Você não tem experiência naquilo. Entende? E até o momento que você conseguir realmente ser lucrativo de forma consistente, continue na conta demonstrativa. Ah, mas a conta demonstrativa não é como a conta real, só quando você opera dinheiro real que você realmente... Cara, não é assim. Não é assim. Se você começar pela conta real, você vai estar arriscando seu dinheiro. Você tem que começar, né, com a conta demonstrativa. E aí, no momento que você tem consistência, aí aos poucos você vai migrando para a conta real, operando bem baixinho, e aí depois aumentando até chegar no nível que você quer. Tá? Então não confunda as coisas, não cometa esse erro, é sério, é um erro muito básico e que hoje as plataformas permitem que a gente comece com uma conta demonstrativa. Então não cometa esse erro de começar com o seu dinheiro real, porque você vai perder muito dinheiro real até você conseguir ganhar. 14º erro, e esse também é muito comum. As pessoas, como eu falei lá no começo, esquecem do tripé do trader de sucesso. E elas esquecem justamente no pilar estratégia. Como assim, Murilo? Bom, a maior parte dos traders iniciantes e até alguns traders profissionais acha que tudo depende da estratégia. Ah, se eu não tenho uma estratégia boa, eu não vou ganhar dinheiro. Tudo bem. Se você não tiver uma estratégia boa, provavelmente você não vai ganhar dinheiro. Mas se você tiver uma estratégia boa e você não tiver gestão de risco e uma mentalidade adequada, aí com certeza você não vai ganhar. Não é uma questão de estratégia.
Pensa assim, cara, existem vários traders profissionais no mundo, né? Eu não sou o único, existem pessoas que vieram antes de mim que têm muito mais capacidade, inclusive, né? Que eu admiro e me espelho, e todos esses caras falam a mesma coisa, não é uma questão de estratégia, né? Se você entender isso, provavelmente você vai chegar mais longe, não é uma questão de estratégia. Se fosse uma questão de estratégia, a gente só tinha robôs operando no mercado e estava todo mundo rico operando com robô. Não é uma questão de estratégia. A gestão de risco e a mentalidade, o modelo comportamental dentro do mercado dizem muito, né, sobre até onde você vai chegar, qual vai ser o seu sucesso e dizem muito sobre os seus resultados. Então não é uma questão de estratégia. Acredite em mim, não é uma questão só de estratégia. Então esse é um erro muito comum e não cometa. 15º erro, que ele é muito comum e eu aprendi ele através de um ditado: ganhar no pingo e perder no balde. A maior parte dos traders que está começando no mercado, e até traders profissionais, não consegue se manter dentro de uma operação lucrativa. Então, quando o mercado está subindo, você encerra a operação assim que você está num pequeno lucro. Você não consegue esperar e olhar o mercado chegar, andar. Ele vai subir, descer e vai chegar lá no seu objetivo. Você não consegue fazer isso. Você encerra a operação no meio do caminho. Esse é um erro muito comum. Por quê? Porque você ganha no pingo. Você não ganha o dinheiro que você poderia ter ganhado. Você ganha pouco. E aí na hora de perder, ao invés de ter esse mesmo tipo de controle, você fica naquela esperança. Não, vai reverter, vai reverter, vai reverter. Aí você muda seu stop, vai aumentando seu stop. Ou mesmo deixa lá seu stop. E aí quando você perde 200. E quando você ganha 30. Né? Porque você não teve paciência na hora de ganhar, mas na hora de perder, aí você, né, segurou a posição. Então tem vários ditados, né, que até alguns que falam com umas frases um pouco pesadas sobre isso, mas é a verdade. As pessoas elas acabam entrando no mercado e na hora que elas estão ganhando, elas não conseguem simplesmente esperar as coisas se desenrolarem. Não conseguem olhar lá o mercado e ficar, não, beleza, eu vou esperar chegar lá no meu take profit, vou esperar chegar no meu objetivo de ganho. Mas na hora que elas estão perdendo, aí elas seguram a posição numa esperança de que o mercado vai se reverter. E não dá para entender muito bem isso, porque quando você está perdendo, você deveria cortar as suas perdas o mais rápido possível e não ficar naquela esperança de que ela se revertesse, né? E quando você está ganhando, você deveria esperar para ganhar o máximo possível e não cortar seu ganho no meio do caminho. Então é um erro muito comum e que você não deve cometer. 16º erro, e ele também é muito comum, esquecer do risco e retorno. Gestão de risco é uma coisa bem grande, né? Então a gente tem o tamanho da operação, risco, retorno, stop loss diário, tem várias coisas que a gente tem que aprender em relação à gestão de risco. Risco e retorno é talvez o ponto mais importante, que é o quê? Você pode trabalhar de duas formas no mercado. Você pode tentar acertar mais do que você erra, ou você pode, quando você está certo, ganhar mais do que você perde quando você está errado. Eu prefiro a segunda opção. E eu acho que as pessoas assim que estão começando no mercado, elas esquecem um pouco isso, que é muito mais fácil você, quando está certo, ganhar mais do que você perde, do que você acertar mais do que você erra. Né? Então essa é a minha opinião. Muitos traders esquecem da importância do risco-retorno. E, se possível, trabalhe com um risco-retorno de no mínimo 1,5 para 1. Tá? Então você ganha 150 quando você está certo e perde 100 quando você está errado. O ideal, 2 para 1. Mas se você conseguir trabalhar com no mínimo 1,5 para 1, eu acho que você chega muito longe. 17º erro, que é muito comum, não ouvir os mais experientes. Então eu já cometi esse tipo de erro e eu acho que todo trader iniciante acaba cometendo esse tipo de erro, né? De não acreditar que os mais experientes estão falando a verdade e achar que, cara, você não entende como eu faço, você não está sabendo de nada, cara. Eu criei alguma coisa nova, eu pensei em algo novo e eu vou chegar muito mais longe. E no final das contas a gente vê que o mercado é cíclico, que as coisas acontecem de novo. Eu vivi esse tipo de coisa com as penny stocks, né? Eu falava, não, eu achei um jeito, tal. Depois eu vi as pessoas agindo da mesma forma com as criptomoedas, então foi muito interessante perceber qual era o comportamento que eu tinha e como elas estavam replicando esse comportamento e agora eu era o cara mais experiente. Então, esse tipo de comportamento onde você não dá ouvidos aos mais experientes, não é bem nocivo, não é bom para quem é trader. É claro que você deve fazer as coisas do seu jeito, você não precisa ouvir o que eu estou falando como verdade absoluta e nem o que nenhum trader profissional, dos mais experientes do mundo, dos maiores traders do mundo, você não tem que ouvir isso como uma verdade absoluta, nunca. Mas você deve dar ouvidos aos mais experientes e porque eles já passaram por muita coisa, né? Então eu faço isso, eu dou ouvidos e eu acho que você também deve dar. Eu acho que você deve, enfim, ouvir a opinião desses caras e falar, bom, esses caras estão falando, eles chegaram longe, então eles sabem do que eles estão falando, né? Não é à toa que eles chegaram tão longe, beleza? Num mercado tão difícil e tão
enfim, de alta performance quanto ser trader profissional e quanto ser, ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então eu acho realmente que você deve dar ouvidos aos mais experientes e aprender com tudo que as pessoas já viveram e tudo que as pessoas já passaram. 18º erro, que é muito comum também, as pessoas não conhecem com detalhes os mercados que elas estão atuando. Então vamos imaginar, você quer operar Forex, mas você não sabe nem o que é um lote. Né? E isso acontece diariamente, eu percebo esse tipo de comentário diariamente no canal. As pessoas falam, não, eu comprei a quantidade de e a corretagem é $7, como assim? Pô, qualquer movimento do mercado eu já estou perdendo dinheiro. Cara, mas é um lote. Um lote são 100 mil unidades de euro-USD. Você está operando 117 mil dólares. Então, né, você está operando um dinheiro relativamente alto, não sei o tamanho da sua posição, mas né, se você tem 200 dólares, 117 mil é muita coisa para quem tem 200 dólares. Então, qualquer oscilação no mercado você vai estar ganhando e perdendo muito. Então, você não conhece nem com detalhes o que você está fazendo. E esse é um erro muito comum, mais comum do que você imagina. E eu não estou falando só no Forex, eu estou falando em qualquer mercado. Né? Você não entender como funciona o índice futuro, como funciona o dólar futuro, como funciona o mercado de ações, como sair vendido, como sair comprado, como alavancar. Enfim, você tem que saber como funciona o mercado, como funciona toda a questão operacional, os custos, tudo isso antes de operar. Tá? Então esse é um erro muito comum, não cometa. Aprenda muito toda a estrutura do mercado, como eu falei, você tem as contas demonstrativas, inclusive para pôr em prática esse aprendizado, e aí depois você pode começar com a conta real. 19º erro, também é muito comum, reaplicar todo o seu dinheiro no mercado. Então o que eu falo normalmente para os meus alunos? Olha, você ganhou dinheiro, certo? Você tira o dinheiro do mercado e coloca em outros investimentos. Né? Pensa no mercado como seu negócio. Você tem um negócio, você é trader profissional e essa é a sua empresa. Um empresário, ele ganha dinheiro, ele tira o dinheiro da sua empresa, tem o seu salário e aplica em outros investimentos. Você faz exatamente a mesma coisa. É claro que o empresário reaplica o dinheiro ou parte do seu dinheiro na empresa, mas você não reaplica todo o seu dinheiro na empresa. Né? Um empresário de sucesso não reaplica todo o dinheiro na empresa porque isso é muito arriscado. Não cometa esse erro, porque se as coisas derem errado, você vai perder tudo. Tem um vídeo, inclusive, que eu estou no carro e que eu falo essa frase, que é uma frase que eu gosto muito. A sua empresa pode estar mal, você como empresário tem que estar bem. Então você tem que tirar sempre o dinheiro e colocar no bolso. Aplicar em bons investimentos, aplicar numa carteira, aplicar em imóveis, aplicar no que você quiser. Né? Mas tirar esse dinheiro do mercado e reaplicar só uma parte. Por quê? Porque se você tiver meses ruins, seu dinheiro vai estar lá seguro, sua carteira de investimentos no longo prazo vai estar segura e você tirou o dinheiro da sua empresa. Não deixe todo o dinheiro lá sempre aumentando, porque se você tomar um tombo vai ser muito ruim. E eu digo isso por experiência própria. Então não cometa esse erro. Tire o dinheiro do mercado e depois vai construindo uma carteira de investimentos ou qualquer outro tipo de portfólio que você ache interessante. 20º erro, e esse é muito comum. É ser um sonhador e achar que aquele trade que está dando errado vai reverter e vai dar super certo. Sabe o jogo de futebol, quando você vê um time perdendo de 4-0? Quantas vezes na sua vida você viu uma virada e aí no final do jogo terminar 5-4? Poucas vezes, né? No mercado de trading é a mesma coisa. A maior parte das operações não vai reverter. Então não vai acontecer aquela coisa, sabe, aquele trade, nossa, não acredito, reverteu e tal. A maior parte dos trades não vai ser assim. A maior parte dos trades ele vai seguir, né, o comum no mercado, que é você tomar um stop, né, ou você ter o seu take profit atingido. Então, a maior parte das vezes, as coisas normais vão acontecer. Essas vezes que algo inacreditável acontece, são as vezes que a gente lembra, porque são coisas diferentes que aconteceram, mas elas não são ocorrências comuns, não são coisas que acontecem no nosso cotidiano. Por isso que você lembra, porque são coisas diferentes. Trades extraordinários, sabe? Aquele mercado que de repente bateu no seu stop e voltou e subiu lá em cima. Cara, isso não é o mais comum de acontecer. O mais comum de acontecer é o trade normal, aquela operação normal. Né? O mais comum de acontecer é o time que está ganhando de 4-0, continue ganhando de 4-0, 4-1, 4-2. Não é normal uma virada espetacular. Por isso, justamente, que todo mundo lembra da virada. Porque a virada, ela normalmente não acontece. Então, ao invés de ficar sonhando, seja realista. Trade está dando errado, não muda seu stop, não faz nada. Espera, bateu no meu stop loss, acontece. Né? Não tente achar que de alguma forma algo inacreditável vai acontecer e o mercado vai reverter a seu favor e você vai ganhar muito dinheiro. Não, né? Seja realista, porque ser realista
é o que vai te levar mais longe. 21º erro, e esse também é muito comum, você tentar analisar o que aconteceu no passado para não cometer mais os mesmos erros. É claro que isso é importante. Se você é um trader iniciante, você tem que analisar tudo o que você está fazendo. Mas depois que você aprendeu um método, que você está seguindo esse método de maneira disciplinada, não adianta muito você ficar analisando tudo o que aconteceu. Porque no final das contas, no mercado financeiro, você vai acabar errando. Então isso faz parte do jogo. Você vai acabar errando. Então o que você tem que fazer? Você tem que seguir de forma disciplinada seu método. Quando você já tem um método, seguir de forma disciplinada a sua gestão de risco. E os trades que derem errado, eles deram errado, faz parte do jogo. Então não se importe muito em ficar analisando todo o passado, porque isso não vai fazer muita diferença. Depois que você já é um trader que tem um método, como eu falei, que segue uma estratégia e que está fazendo as coisas como elas devem ser feitas, que você já tem alguma experiência, você não precisa ficar analisando muito o que aconteceu no passado, porque realmente tem coisas que você não tem controle e os trades errados eles vão fazer parte do jogo. Ufa, foi bastante coisa. Eu vou falar a verdade que eu estou cansado, porque 21 erros não é pouco. Eu tenho certeza que algum desses erros você já cometeu, eu já cometi vários deles, então é totalmente normal para um trader iniciante, para um trader profissional, que eu sempre comento, deixo nos comentários lá como resposta o importante é você aprender com os seus erros. Né? Errar faz parte, você vai errar, todo mundo erra e faz parte do seu aprendizado. O importante é aprender com esses erros. Então, aprenda com esses erros e se por acaso algum erro que você já cometeu não está aqui nessa lista, deixa aí nos comentários ou dúvidas também, se você quiser compartilhar, enfim, comenta aí comigo, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu, um abraço, tchau!